Ei, Luciano, tá bom? Boa noite. Tudo jóia? Perdoa o atraso aí, mas tava com problema na internet aqui, tá? Ei, Jaque, boa noite, bem-vinda, tudo bem? Atrasamos um bocadinho hoje. Como é que tá as notas aí? Ei, Silva, tudo bom? Boa noite, bem-vinda. Dá só mais um minutinho, tá? Já que tá atrasado mesmo, vamos aguardar mais um minutinho só. Tá tudo bom, Silva? É Silva de Souza? Você por acaso tem outro nome que está no nosso grupo que eu não tô conectando uma coisa com a outra? Ei, Verônica, boa noite, bem-vinda, tudo bom? Atrasou um bocadinho hoje, né? Então vamos lá. Hoje, a nossa proposta hoje, continuando no nosso... relógio que atrasa não adianta, né? Continuando dentro da sequência que a gente estava falando de palavras joio, hoje nós vamos inverter um pouquinho o processo. Ao invés de falar primeiro as palavras joio e depois os conceitos que a gente usa para justificar por que essas palavras são joio. Ei, irmãozinho, tá bom? Boa noite, bem-vindo. Você tá sem... Tem mais alguém sem som aí ou é só a Silva? Deixa eu ver aqui no meu... Aqui não apareceu ainda. Tá ouvindo bem? Ô Silva, parece que é só o seu aí, tá? Ei Silva, sai e torna a entrar, tá bom? Então hoje nós vamos fazer diferente. Nós vamos colocar primeiro os conceitos, né? Onde a gente pegou as informações para desenvolver um conceito. E depois a gente fala as palavras, porque aí talvez ajuda vocês a entender esse processo melhor. Então, na live passada nós já falamos sobre... Até a gente leu aquele texto legal pra caramba, né? Ei, Roniele, boa noite, bem-vinda. Sobre o universo imitar o nosso olhar, né? Ou seja, a gente olha para as coisas olham para a gente, imitando a forma com que a gente olha. Depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, né? Porque tem um pedacinho ali que é muito importante. Mas então, antes desse que nós já falamos, mas que vamos usar hoje aqui para justificar, um conceito que eu quero colocar para vocês, e esse é muito importante também porque ele é da ciência. É uma experiência que foi feita em laboratório, tá? E isso já tem alguns anos, não sei bem ao certo não, mas está beirando aí uns 100 e poucos anos, deve estar beirando quase 200 anos essa experiência. Ela é chamada de experiência da dupla fenda. Então eu peço a vocês que anotem esse nome. Depois vai no YouTube, pesquisa por esse nome, vocês vão achar vários vídeos explicando como é essa experiência, tá? E depois, se eu achar também, eu vou colocar no nosso canal do YouTube, né, que fica fácil no nosso canal mesmo você encontrar alguma lá. Então eu vou falar para vocês só a conclusão que chegaram depois que fizeram essa experiência, tá certo? O que aconteceu no laboratório dessa experiência? Depois que fizeram o procedimento... Boa noite, Maria
Maria Ana Peixoto. Boa noite, bem-vinda. Depois que fizeram essa experiência, chegaram à seguinte conclusão. Quando a experiência era feita lá sozinha, sem ninguém estar perto, só iam olhar o resultado depois, o resultado era um. Quando eles executavam... Ô Silva, parece que todos aqui estão ouvindo. Você sai e torna a entrar. Então, depois de feito dessa forma, aí eles iam medir o que acontecia durante a experiência. Aí perceberam que o resultado era diferente. Ou seja, quando era medido, quando eles punham o equipamento lá para medir a experiência, o resultado era diferente do que quando eles não punham esse aparelho de medição, tá certo? E aí chegaram a essa seguinte conclusão, que o observador, no caso, quando alguém ia lá, perdão, quando alguém ia lá para verificar durante a experiência o que estava acontecendo, interferia no resultado da experiência. Tá certo? Essa é a conclusão. Agora, o pessoal da ciência, eles não gostaram quando eu comecei a falar uma coisa, que é que nós, seres humanos, nós somos uma experiência da dupla fenda ambulante. Uma bioexperiência da dupla fenda. Exatamente o que aconteceu nessa experiência é o que acontece com a gente momento a momento. E a medida, o que eles chamam lá na experiência no laboratório de medição, nós aqui fazemos essa medida julgando, comparando. Vocês estão entendendo? Então, essa experiência do laboratório demonstra esse conceito de que o universo imita as nossas interpretações. Você entende? E vamos lá então, por que acontece? Por que é dessa forma? Por que acontece dessa forma no universo? Então, aquele texto que a gente leu na semana passada, deixa eu pegar aqui outra vez para a gente... Ele fala assim, olha como é que é interessante. Como você pode tocar o segredo do universo se o segredo do universo é você mesmo? Se somos nós mesmos o segredo do universo, como é que a gente pode perceber isso? Vocês estão entendendo? Então, o segredo é esse. Mas como que a gente pode perceber? Então ele explica assim, um dedo, né, não pode tocar a si mesmo. Eu posso tocar com o outro dedo, né, outra coisa. Mas o próprio dedo, ele não se toca, ele não vai se sentir o tato, né? O olho, né, eu não posso olhar para mim, para ele mesmo, a não ser que eu use um espelho. Está fazendo analogia? O fogo não pode queimar a si mesmo, porque é igual, está do mesmo... Como é que fala? Está no mesmo tom de calor, né? Então um não sente o outro, é igual a gente. Por que a gente sente calor e frio? Porque o meu corpo, se ele estiver quente e o ambiente estiver numa temperatura menor, né? Eu vou sentir o frio. Mas se o meu corpo está na temperatura X e o ambiente está na temperatura maior, eu vou sentir calor, né? Eu vou ter a percepção do que está acontecendo no mundo exterior em relação à temperatura. Vocês estão compreendendo? Então é por isso que o universo reflete, espelha, imita o que a gente é.
a comparação que a gente faz, quando eu faço uma comparação, eu chamo alguém de feio, por exemplo, eu estou comparando essa pessoa com outra pessoa, eu estou medindo, igual na experiência do laboratório. Então esse resultado, esse processo, é que está me dando um parâmetro de comparação. Eu vou perceber as coisas. Se for todo mundo exatamente igual, né? Imagina que todo mundo tivesse a mesma fisionomia. Todo mundo igualzinho, da mesma forma, igualzinho. A gente não ia conhecer um ao outro, a gente não ia ter como se relacionar pessoalmente. Vocês estão entendendo? É isso mesmo, Jaque, porque o Hélio Couto é um professor nessa área e todo o estudo dele é em função da física quântica, da mecânica quântica, entende? O que ele fala? Que em última análise, se a gente for analisar igual a gente usa aqui na engenharia reversa, em última análise, no mundo quântico, funciona dessa forma. Por isso é que desestruturou todo o processo de física. Você entende? Porque é completamente diferente do que os cientistas esperavam que fosse assim. Então eles perceberam que a natureza é 100% subjetiva. Cada pessoa tem a sua interpretação, tem a sua forma de medir, tem o seu parâmetro, né? O que é quente para um não é para outro, o que é bonito para um não é para o outro. Vocês estão entendendo? É 100% subjetivo. E vamos direto ao ponto que eu acho muito importante de colocar para vocês. Nós, como a gente já explicou antes aqui, a gente gosta de fundamentar os nossos conceitos, as nossas ideias em 3 esteios, né? Que é igual o banquinho, né? O banquinho de uma perna só não equilibra, de 2 também não, mas de 3 ele fica em pé. Então, quando uma ideia, um conceito tem 3 peças de fundamento que confirmam, é porque é muito bom esse conceito, tá certo? Então, nós trouxemos para vocês os ensinamentos de um camarada que teve aqui há uns 2000 anos atrás, falando dessas coisas. Só que ele, como ele também falou, naquela época eles não podiam entender tudo o que ele queria dizer, tudo que ele queria ensinar. Então ele falava por parábolas, né, usando os recursos da época. Mas a gente que está hoje aqui, né, com mais informação, com mais acesso à informação, hoje você pode pesquisar o que vários, né, autores, mestres da antiguidade falaram sobre determinado assunto. Então eu trouxe aqui algumas das peças, as pecinhas do quebra-cabeça que Jesus ensinava, que confirmam esse conceito da experiência da dupla fenda, esse conceito aí do espelho, do universo espelhar o que nós somos, como experiência, né? Então, vou passar para vocês aqui direto, inclusive um que é fundamento do nosso, que é fundamental no processo Miami, né? Que é o Mateus 6:22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos... Acho que tem um trem escrito errado aqui, deixa eu aproveitar para corrigir de uma vez. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, eu não sei se vocês entendem dessa forma que eu entendi. Mas veja bem, se o olho é bom, o corpo tem luz. Tá certo? É reflexo uma coisa da outra. Uma coisa é consequência da outra. Se o olho for mau, o corpo está em trevas, sem luz. Entende? Então vamos expandir um bocadinho isso, que nós já falamos também antes, né?
mas vamos reforçar aqui por conta desse conceito que a gente está defendendo agora. A gente precisa ampliar a ideia de olho, porque o olho que nesse caso aqui não é o órgão olho, mas é todo o sistema que o ser humano tem de olhar a criação, de sentir, de perceber, de receber informações. Vocês entendem? Então nisso entra os nossos 5 sentidos físicos, né? Não é só o olho, não é só a visão, a audição, ou seja, se meus ouvidos forem bons, porque uma pessoa cega, por exemplo, né, já estava lascado. Então se a pessoa é cega, mas se o ouvido dele for bom, bom no sentido não é de escutar bem, no sentido de saber ouvir, né? Aquele que tem olho que veja, o que tem ouvido que ouça, não é isso? Então a pessoa que tem ouvidos para ouvir as lições, os ensinamentos, aprender, absorver, entende? Vai ter luz no corpo, saúde. O corpo vai funcionar bem, porque o corpo é um reflexo da forma com que a gente vê as coisas, escuta, toca. Se meu toque é bom, né? Não tem religião aí que fala da imposição das mãos, né? Então se o meu toque é bom, é saudável, tem boa energia, um bom abraço, um bom cumprimento, sabe? Isso também gera em mim luz. Vocês estão entendendo? Então o olho bom aqui significa que todos os nossos sentidos podem ter essa qualidade de ser bom. Tá certo? Inclusive, aí a gente acrescenta no Miami, que a gente também descobriu lá no Egito Antigo, o pensamento também é uma forma de experimentar as coisas. Então, quando os meus pensamentos são bons, quando eu consigo pensar de forma boa, o que é pensar de forma boa? É você entender as coisas que a gente pensa. Da mesma forma que o olho bom, o pensamento bom. Eu posso pensar nas coisas de forma positiva, de forma que vai agregar, né, sabedoria, saúde, prazer. Vocês estão entendendo? Isso é que é pensamento bom. É a gente ter boa esperança, ter boa fé, acreditar. Com pensamento bom a gente pode ter boas palavras, né, que é semear. A gente pode usar as palavras para semear bons pensamentos, coisas que muita gente aí faz ao contrário. Por isso que a gente chama de joio e de trigo, né? Quem está semeando trigo e quem está semeando joio. Então essas palavras, esses pensamentos que são aprisionados, né? que aprisionam as coisas, que limitam, que castram, são joio, sabe? Igual essas outras palavras que nós já comentamos sobre elas aí nas lives passadas. Pecado, culpa, castigo. Vocês estão entendendo? Então, esse é um deles, né? Mateus 6,22. Olha o outro aqui. Mateus 7,2. Tá lá assim. Porque com o juízo que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então, olha só, olha que interessante aqui. Quem lê isso aqui, da forma literal, que é a forma com que os padres e os pastores gostam de interpretar isso, parece que quando eu vou julgar alguma coisa, algo exterior vai me julgar com a mesma força, com a mesma forma. Ou que eu vou medir, né? Quando eu vou usar um parâmetro para medir alguma coisa, algo exterior vai me medir também. Mas não é isso, sabe? A verdade, o que existe por trás aqui, é que a forma com que eu julgo
a minha consciência vai me julgar. Então, quando eu chamo, a minha visão, eu classifico, eu meço algo e digo que é feio, essa feiura existe em mim, eu também vou, em algum momento a minha consciência vai falar assim, peraí, o que você tem de tão mais bonito que esse outro troço aí que você chamou de feio? Ou o outro aí que você chamou de mal, né? Vocês estão entendendo? Então é o próprio indivíduo, o reflexo da medida que ele colocar, ele vai ser medido, ele vai ser julgado. Você concorda comigo nessa interpretação, nessa leitura? O que vocês acham? Você quer ver outro aqui, ó? Mateus 7,12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, usando a lei, colocando a lei em prática, o que eu quero que me seja feito, eu devo fazer. Pegou a ideia? Não é o mesmo processo? Eu faço e recebo. Não é, Mariana? Concorda comigo? Eu faço, eu recebo. O espelho, exatamente, é exatamente a consciência, não é? Porque na escritura antiga existe aquela ideia do olho por olho, que é a ideia do pecado, né, do castigo. Vocês estão entendendo? Como se Deus castigasse as pessoas porque erraram, porque pecaram, entendeu? Então, o Jesus ensinava diferente, apesar dele não poder falar isso tão claramente, porque naquela época ele já seria crucificado ou morto antes mesmo de ter completado a missão dele, né? Então ele falava as coisas de forma que quem tivesse ouvidos de ouvir, ouvia. No caso, os discípulos dele, ou milhares de pessoas, né? Então, eu entendo isso também da mesma forma. Eu faço, né, ao outro o que eu quero. Se eu quero delicadeza do outro, eu preciso tratá-lo com delicadeza. Se eu quero escutar boas palavras, eu devo colocar boas palavras. Vocês estão entendendo o reflexo? É a mesma coisa. Quer ver outro aqui? Mateus também 8,13. Eu procurei selecionar tudo dentro do mesmo discípulo, porque aí fica mais simples, né, de procurar, se vocês quiserem pesquisar lá, né? Olha o outro aqui, ó, Mateus 8,13. Então disse Jesus ao centurião: vai e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Então, esse caso aqui, ó, um centurião romano. O que é um centurião romano? Era tipo um sargento, né, do exército de Roma, que tinha 100 homens sob seu comando. E nesse trecho mesmo, esse centurião fala: não, mas eu tenho 100 homens que me obedecem. Se eu mandar isso, eles fazem. Se eu mandar aquilo, eles fazem. Se você mandar, você não precisa ir lá. Jesus fala com ele assim: eu vou lá, vamos lá. O centurião romano fala para ele assim: não precisa não. Eu mando em 100 homens aqui, eu conheço o seu poder. Você vai mandar e vai... E não precisa ir, basta você mandar. E Jesus ainda depois fala assim, nem em Jerusalém, né, entre os judeus, entre os discípulos dele, ele não encontrou alguém com tanta fé. Vocês estão entendendo? Então, o que é importante a gente entender aqui? Como creste te seja feito. Entende? Como o centurião cria, né? Criar aqui no sentido de crer.
como ele acreditou que seria, que aconteceria, vai acontecer. Entende? Então, mais uma comprovação do reflexo, né? O que é muito importante aqui é a gente entender a questão das crenças. E a pergunta que fica, em que você acredita? Você acredita no Deus que pune, que castiga, que criou o ser humano para ser castigado, como se ele não soubesse, igual fala lá do dilúvio, né? Como se Deus tivesse arrependido de ter criado o homem e mandou um dilúvio para dizimar tudo. Vê se faz sentido um negócio desse. Como se o Criador não soubesse qual era o resultado da criatura que ele estava criando, que era dele mesmo. Vocês estão entendendo? A não ser que Deus tivesse criado com defeito. E isso para mim não faz sentido. Né? Porque até eu que sou engenheiro medíocre, não teria esse pensamento, né, de criar algo que fosse com defeito, com intenção de ser com defeito, né? A minha criação, para mim pelo menos, ela precisa ser perfeita. Agora você imagina para o Criador, né? Não pode haver defeito nesse sentido. Então, e até pensei outra aqui também, que não está na lista, depois eu falo. Aí tem outro aqui que eu separei também, Mateus 9:29. Tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. Novamente, o que acreditamos, em que acreditamos, da forma com que acreditamos, julgamos, medimos, é-nos feito. Ou seja, o sistema é autodidata, conforme a gente tem falado nessas outras lives aí. O meu corpo é um reflexo. Ei, Letícia, tá bom, maninha? Prazer em te ver aqui. Então, o meu corpo, a minha realidade é um reflexo do que eu sou. É um reflexo do que eu creio. Tá certo? Então, acredito que outro trechinho também que ele usa, que eu não coloquei aqui, mas vou colocar depois. Tem Como é que tá a turma aí? Tá tudo bem? Tem um outro trecho lá que ele fala assim, que até vocês que são pais inferiores, né, que são... Até vocês, se seu filho pede peixe, você vai dar peixe, você não vai dar pedra, né? Agora, se o filho pede pedra, ele vai dar o quê? Pedra. É mais uma forma que a gente pode entender de que o que a gente recebe, o que a gente percebe, é um reflexo do que a gente mede, do que a gente julga, do que a gente acredita que é. Vocês estão entendendo? Então, de posse desses três fundamentos, o da ciência, da experiência e da dupla fenda, o dessa ideia aqui, que é mais uma ideia filosófica, né? Do universo ser um espelho. Exatamente, a nossa realidade, irmãozinho. Ei, Sabe, tudo bom? Boa noite, bem-vinda. A realidade de cada um é um espelho do que a gente tem dentro. Sabe? Tudo que a gente é, o que a gente tem, o que a gente acredita, a forma com que a gente acredita, acontece pra gente. Não é o que a gente fala, é o que a gente é, tá certo? É por isso que um dos grandes segredos da vida é a pessoa colocar o pensamento, a fala e a ação no mesmo sentido. Porque isso é uma vibração potente. Então, essa vibe que vai... Ah, tá bom, sabe? Também tá sem som aí, né? Então, a gente vibra e o universo responde com o eco.
Entende? Por isso, agora que a gente quer entrar nas palavras joio, que a gente quer entender por que essas palavras elas bloqueiam a vida da gente. Tá certo? Beleza, sabe? Legal. Então as palavras que a gente selecionou hoje, eu escrevi aqui, até coloquei no título aí também. Não sei se vai estar na mesma ordem para vocês aí. Coloquei assim: eu não consigo, eu não posso. Então, quando a gente fala isso, vamos supor que alguém te faz uma sugestão para que você, sei lá, vai lá resolver alguma coisa, alguma situação. Aí você fala assim: eu não consigo. Então, quando a gente fala assim, eu não consigo, imediatamente a gente está colocando o reflexo que vai vir, a vibração que que vem do universo, vai ser de não conseguir. Por quê? Eu estou medindo dizendo que não consigo, que já não consigo. Então, zerou. O bloqueio, a gente mesmo está criando o bloqueio do que pode, de uma das possibilidades que podem acontecer. Eu já tô definindo o que vai ser. Eu não vou conseguir. Entendeu? Eu não posso. Então já definiu também que não pode. Não precisa nem dar o segundo passo. Vocês estão entendendo? Há outras palavras aqui, ó. Essa aqui é a mais comum, né? É difícil, é impossível, é complicado, sabe? Então a pessoa já começa o primeiro passo dela colocando obstáculos para ela. Se é difícil, vai ser difícil. Você sabe aquela pessoa que fala assim, que tem que matar um leão todo dia? O que vai acontecer para essa pessoa? Vai aparecer um leão para ela todo dia. Entende como é que é o raciocínio? É difícil, é impossível, né? É complicado. Se é complicado, vai ser complicado. Exatamente, Luciano. Tem sim. Tem sim. Depois que a gente terminar de falar as palavras aqui, aí a gente vai explicar do porquê que essas palavras são tão comuns no nosso vocabulário, né? E uma das formas que a gente pode fazer para começar a mudar essa situação é tirar essas palavras do vocabulário. Entendeu? Porque quando você começa a entrar num processo, você já levanta de manhã cedo e fala assim: o dia hoje vai ser complicado. O que vai acontecer naquele dia? Complicação atrás de complicação. Mariana, não é só o que a gente fala, né? O que a gente... as palavras nossas, elas têm poder, ela tem onda, né? Ela emite uma vibração. Mas ela não é a única vibração que a gente emite. Você está entendendo? As nossas emoções e sentimentos também vibram. Entende? Tem muita gente que fala, político então, fala muito uma coisa e faz outra. Entendeu? A hipocrisia reina para todo lado, né? Então não é só falar. Tá certo? Porque tem o pensar. Quando eu, por exemplo, a gente fala aqui que o pensamento é um sentido. Então eu capto pensamentos dos padres, dos pastores, dos políticos, do vizinho, das pessoas em casa. Toda vez que alguém emite uma onda de palavra, né, até eu estou captando em forma de som, mas ao processar na minha mente, ela é um pensamento que está sendo processado. Esse pensamento vai me provocar emoções e sentimentos. Isso vai fazer a minha vibração ecoar. Entende?
Tipo, seria, por exemplo, eu vou perguntar a você aqui, e uma pessoa que é muda então? O que ela atrai? Você entende o que eu estou dizendo? A palavra tem sim poder, ela é vibração. Eu posso abençoar ou posso amaldiçoar. Agora, a emoção que eu coloco nessa palavra vai fazer essa onda de palavra muito mais energia, muito mais efeito do que se eu falar de boca para fora, como dizem aí. Você está entendendo? Então são três, o que a gente falou aqui, gurinha mesmo, são três emissões que a gente precisa tomar cuidado. A palavra, o pensamento e a ação. Tá certo? Entendeu, Mariana? Então, você quer ver outra palavra também? Eu acho. O sujeito fala assim, a pessoa pergunta alguma coisa, né? O outro fala assim, eu acho que é assim, assim, assado. Ó, como eu acho? Quem acha não sabe nada. Não é verdade? Quem acha não sabe nada, então não fala nada. É melhor não falar nada. Tá certo? Ou você sabe ou fala que não sabe, né? Então, não, eu não sei, eu vou procurar saber. Eu vou estudar, vou pesquisar, vou perguntar. Mas achar é aquela coisa que fica... Como é que fica? Como é que fala? Fica, né? É a pessoa que quer fugir da responsabilidade, né? Eu acho que é isso. Não, mas você falou, não, mas eu falei que acho, eu não falei que é. Então é a pessoa que quer fugir da responsabilidade, é a pessoa que fala que acha que é assim, assim, assado. Vocês estão entendendo? Então, qual vai ser o resultado para ela? Vai ser achado também, né? Ela não vai construir o caminho dela, entendeu? Ela não vai construir a realidade dela. Vai ser o que for, o que der, né? Outra coisa também que eu ia colocar aqui, eu vou tentar, sabe? Quem fala que vai tentar fazer isso, já está abrindo chance para que dê errado. Não, eu tentei e não deu, eu tentei e não deu. Então a pessoa ela já está colocando dúvida, sabe? O que a gente sugere fazer? Não, olha, escolheu o caminho, eu estou indo para o norte. Eu cheguei à conclusão que para o norte não está bom não, está doendo, né? Eu vou para o sul. Então eu paro, faço meia volta, dou o primeiro passo, eu já estou indo em direção ao sul. Quando você fizer isso, faça, até fazer. Porque se você falar assim, eu vou tentar ir para o sul, você já vai comer, é mais ou menos igual eu acho, né? Eu vou tentar, eu vou experimentar, é aquela indecisão. Então o universo também, o que o universo vai refletir quando isso acontece? Indecisão. Então é aquela pessoa que também pensa um monte de coisa e não consegue fazer nada, porque está sempre tentando. Entenderam a questão da coisa? Então escolha com sabedoria, com inteligência, pesquisa, pergunta, e quando você decidir fazer, faça até fazer. Entende? Assim a gente começa a ter seguir numa direção que vai trazer os benefícios daquela direção que foi escolhida, ou daquela postura que você tomou. Decida-se. Porque você sabe que não é errado você decidir por outro caminho que não seja... nós somos tão diferentes, que todos os caminhos estão certos. Sabe? Então, mas escolha o seu caminho, faça a sua escolha, não se deixe ser buzinado, né? ser enxertado por ideias de outras pessoas que não sabe, que não tem nada de, só tem mau interesse. Tem muita gente, né, que só o objetivo é a exploração, é tirar a energia do outro.
Vocês estão entendendo? Então cuidado com essas pessoas, cuidado com essas palavras que a gente está ouvindo, principalmente agora, né? Que está cheio aí de exploração, cheio de medo, cheio de terror, cheio de angústia, sabe? Então cuidado com as palavras que a gente está captando, seleciona tudo que você puder selecionar, desde os pensamentos, das palavras, as coisas que você toca, as coisas que come, as coisas que bebe, entende? Seja muito seletivo, porque essa seleção vai interferir na sua vibração, no que você vai emitir. E o resultado do que você vai receber de volta é um eco, é pareado, é equivalente. Entenderam? Então, agora respondendo a pergunta aqui do nosso amigo Luciano, que ele fala assim que isso tem a ver com autoestima. Por que a pessoa entra nesse estado de autoestima? Onde aí é essa pessoa que usa essas palavras, né? Isso é difícil, isso é complicado, isso é só padrão, só... Ei, Ana, tá bom? Boa noite, bem-vinda. A pessoa só fala, a pessoa que está na vibe de autoestima baixa, ela só vai para baixo, ela só vê dificuldade, só vê problema, só vê... E o que ela vai receber de volta? Mesma coisa. O universo, entenda uma coisa, o universo não é bom nem mal, Deus não é bom nem mal. Deus, a criação vai ser para você o que você for. A vibe que você colocar é a vibe que você vai receber. Entende? Então, Luciano, o que acontece muito com a gente, com as pessoas, é que os nossos sistemas de funcionamento da humanidade, e isso coloca-se aí gerações e gerações para trás, ela é de amargura, de dor, de medo, de exploração. E os nossos instintos têm como finalidade, como função básica, nos fazer sobreviventes nessa selva que nós mesmos criamos. Tá certo? Então, toda criança, infância, adolescência, que sofre impactos de traumas, né? É o que a gente fala, que nós criamos a nossa selva e nos tornamos presas e predadores de nós mesmos. Principalmente as crianças. Então, quando a criança recebe uma agressão, seja ela de que nível for, o instinto de sobrevivência dessa criança começa a ficar arisca, começa a ficar com medo. Vocês lembram na live passada que a gente colocou aquele cachorrinho que os fogos de artifício assustava ele, né? Então ele fazia isso, né? Igual o clarão de luz faz na pupila do olho da gente, faz isso com ela. Então uma criança que recebe um trauma, que trauma? Bullying, abuso, rejeição, perda, né? Esse que a gente coloca aí nesses processos de transtornos que a gente já colocou. Então essa criança faz isso, ó. É isso que é a autoestima baixa. Entendeu? Ela quer ficar escondida, ela quer ficar imperceptível para o predador. É instintivo isso. Então a autoestima dela ela não consegue sair disso, porque isso foi implantado lá desde pequenininho. Entendeu? Então, por isso é que a gente trabalha nessas questões. Quando a gente vai ajudar uma pessoa, a gente faz essa conexão. Olha, você está com baixa autoestima, estado depressivo, né? Generalizando assim. Por que você está com estado depressivo? Por que a sua autoestima está baixa? Porque lá atrás, na adolescência, infância,
juventude, ela sofreu um trauma muito grande que fez isso com ela, murchou. Entendeu? Então todo o sistema dela murchou. Trabalha murchado, podemos colocar assim para poder ficar claro de entender. Entendeu? E como o universo é um reflexo, é um espelho, o que vai acontecer durante a vida dela? Ei, Rosália, tá bom, prima? Prazer em te ver aqui. Boa noite. Então, o que vai acontecer em toda a vida dela após esse evento? Só vai acontecer para ela mais situações que vão reforçar esse posicionamento que foi adquirido lá. Vocês estão entendendo? Aonde que está o nosso problema? Aonde que está o problema da humanidade? Um deles, né? Então, dentro desse processo todo, uma pessoa que tem autoestima baixa, ela é muito fácil de ser manipulada, porque ela não reage, ela não tem... como é que fala? Ela não tem força, né? Tudo na vida dela vai confirmar para ela essa baixa autoestima. Ela fica presa no ciclo, entende? Por questões instintivas de sobrevivência. Ela vai começar a tentar prevenir também, que além do estado depressivo tem um estado ansioso, de que não, para tentar que não repita aquele evento, né? Nem com ela mesma, nem com as pessoas afetivas dela. Então, essa emanação, e aí entra a questão do pensamento, né? Porque é através do pensamento que ela começa a tentar prever isso, porque nos outros 5 sentidos físicos, o evento que aconteceu já passou, já acabou, tá certo? Mas o pensamento, o 6º sentido, fica conectado direto. Então ela está constantemente sofrendo essa mesma reação. É como no nosso exemplo lá do cachorrinho, com os fogos de artifício. Você imagina agora que aquele cachorrinho adquirisse, igual a gente, a habilidade de pensar. Quando ele saísse daquele estado que ele estava ali, né, que acabou os fogos de artifício, então ele voltou para o estado natural dele. Mas o pensamento dele começa a prevenir que no dia seguinte vai ter mais fogo de artifício. Vocês estão entendendo o que acontece com a gente? Então ele vai voltar lá para aquele cantinho dele, ficar murcho novamente, porque ele está sentindo, igual a gente já explicou, quando a gente pensa na barrinha de chocolate, o seu corpo não entra naquele estado de saborear. Então você imagina agora o instinto acionado com o medo, com o pavor dos fogos de artifício, pensando naquilo. O que vai acontecer no corpo dele? O cachorrinho vai viver constantemente naquele estado, encolhidinho lá no canto, lá, né, murcho, mesmo que não esteja acontecendo nada em volta dele. Entendeu o processo? É por isso que a pessoa entra no estado de pânico e em volta ninguém está percebendo o perigo. As pessoas acham que é frescura, que é bobagem, a pessoa que é depressiva em volta, quem está em volta acha que é besteira, que é bobagem. A pessoa que está no estado de ansiedade muito alta, né? Está constante com o coração palpitando, respiração ofegante, sudorese, faz xixi toda hora, dá dor de barriga toda hora. Ninguém em volta percebe o perigo que ela percebeu. Por quê? Simples, não viveram o trauma que ela viveu. E quando acontece isso? Quando que esse sistema todo é acionado? Quando um dos sentidos dela percebe algo semelhante àquele evento que ela viveu. Vocês estão entendendo?
incluindo o pensamento. Então a pessoa pode estar em casa, tranquila, assistindo TV, falando no telefone com alguém, entra o assunto que o pensamento dela conecta com aquele evento lá da infância. O que acontece com o sistema dela? Pânico. Entendeu? Então, aproveitando a oportunidade, que o nosso horário já está quase terminando, nós fizemos um videozinho mais bem preparado para mostrar para vocês do que se trata o processo Miami, o projeto Miami. Está lá no nosso canal do YouTube, tá? E conforme a gente foi explicando, a gente foi colocando algumas imagens para você poder entender o que a gente está querendo dizer, associar as coisas, tá? Então eu peço a vocês, né, que vão lá no canal do YouTube, assistam esse vídeo de apresentação, tá certo? Aí vocês vão conseguir pegar melhor essa ideia. E agora, dentro do assunto que a gente tem falado nas últimas lives, vocês vão entender como, né, eu espero que vocês tenham entendido como essas palavras, que a gente chamou de palavras joios, como que elas fazem. A Jaque está dizendo aqui que já assistiu. Gostou, Jaque? Ficou bem claro? Obrigado. O Luciano está colocando assim: um pensamento gera um sentimento e palavras somente não ajudam uma pessoa com baixa autoestima. Tem que tratar o pensamento para mudar o sentimento. Isso. É claro, Luciano, que a nossa... eu vou discordar assim um pouquinho no seguinte tema. Que a forma com que a gente tem de se comunicar... Porque, veja bem, você é um eu observador usando o seu eu persona. Eu sou um eu observador igual você, por trás aqui nós somos iguais, eu observadores. Você está usando o seu eu persona, eu estou usando o meu eu persona. Como que nós vamos comunicar? Com as palavras, né? Então, através das palavras, eu posso sim ajudar uma pessoa que está com baixa autoestima. Como? Ajudando ela a enxergar, né, dentro do processo enxergar que eu falo, os sentidos, incluindo o pensamento de outra forma, né? Ela pode começar a entender que essa questão do evento que aconteceu foi lá atrás, que a baixa autoestima dela está relacionado a esse evento que ela viveu lá atrás, mas que aquele evento não está acontecendo mais, a não ser que seja pelo pensamento dela. Então ela pode aprender sim a começar a lidar com os pensamentos, começar a mudar os sentimentos e sair desse estado do ciclo, né? Pensamento, sentimento, pensamento, porque, igual você falou aqui, ó, o pensamento gera sentimento. Se eu for pensar no sentimento que eu estou tendo, focar a minha atenção, isso, achar o gatilho. Se eu for focar a minha atenção no que eu estou sentindo, porque pensei, o sistema vai ficar preso aqui, ó, entendeu? É o que a gente tem visto. Qual é a dificuldade que as pessoas têm? Elas pararem de olhar para o sintoma. Porque ela olha para o sintoma, sente a dor, sente o desconforto, né? Eu não sei outro nome, o mal-estar. O que o universo vai trazer para ela? O reflexo. O que vai trazer para ela? Mais razão para ela ter aquela dor. Então, se ela começa tendo uma dor, vamos chamar assim de nível 3, no próximo ciclo, que ela botar atenção nisso, ela vai para nível 4.
nível 6, nível 8, nível 10. Então, daí a pouco, ela está com a dor insuportável no corpo, tá certo? E não consegue sair desse ciclo, porque a dor é tão forte. Aí, meu querido, aí é que eu falo com vocês. Porque qual que é o grande problema que às vezes acontece com esse excesso de dor? É muito comum, né? É a pessoa começar a se tornar vítima. Ela se vê vítima, porque ela não sabe a razão disso. Então, para ela, é o universo que está castigando ela. Ela tem algum problema muito sério que Deus ou o universo está castigando. Entende? Então, cada vez mais o processo vai assim, ó, para baixo, por dentro para baixo, sabe? Então, por isso que essas nossas ideias, os nossos conceitos, podem sim ajudar a pessoa em qualquer grau de dificuldade, de sofrimento, de dor, a sair desse estado, sabe? Porque nós temos agora aí o problema com o vírus, né? Então você imagina, pode ter certeza que uma pessoa com baixa autoestima, que ela trabalha murchada. Ei, Tutu, boa noite. A pessoa com baixa autoestima, que trabalha encolhida, né? Que o estado dela é encolhida, como que funciona as células do corpo dela? Você entende? Encolhido também. Então, as células do corpo são presas mais fáceis, né? São presas mais fáceis para os vírus, para as bactérias, para os bacilos e para esse monte de bicho que a gente está em contato com ele todo dia. Vocês estão entendendo como é que é? Então, outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês: não espera entrar em crise para procurar a solução. Procurem a solução, procurem o entendimento quando estiver melhor, quando estiver bem. Porque na crise, quando a pessoa já entrou no... Exatamente. Vai baixar a imunidade, Luciano. Por quê? O sistema vai funcionar também com baixa autoestima. Você entendeu? É assim que a gente sente as coisas, que a gente pensa, que a gente, né? Esse estado nosso de baixa autoestima vai influenciar o sistema todinho. E por que a gente tem baixa autoestima? Entra dentro do mesmo processo que a gente explicou aqui, gurinha mesmo. Entendeu? Então, meus queridos, voltando ao nosso assunto, quando você estiver melhor, é que é hora de você procurar entendimento, compreensão do que acontece com você. Você tem sintomas recorrentes. O que são sintomas recorrentes? Está sempre acontecendo, né? Eu estou com dor aqui nesse lugar há muito tempo. Volta no tempo. Vai voltando. Encontra o momento que isso começou. Encontra o que aconteceu nesse momento. Qual foi a sua percepção desse momento, sabe? Essa percepção desse momento que você teve nesse momento é que está causando problemas no seu sistema. O seu sistema não está funcionando bem por conta dessa percepção no evento, naquele evento. Entende? Agora, na hora de crise, a hora que você está com um nível de dor, de desconforto, de mal-estar, lá no pico, como é que você vai procurar alguma coisa para entender? É complicado. Entende? Então faça isso quando você conseguiu algum alíviozinho, por alguma forma. Procure estudar o que está acontecendo, procure entender o que está havendo, o que seu corpo está refletindo, quais são as suas crenças. Lembra? Você tem fé em quê? Sabe?
Pelo amor de Deus, para de pensar que as coisas vêm de fora para dentro. Elas são reflexo, elas vêm de fora para dentro porque foi daqui para lá. Primeiro vai daqui para lá, igual a gente explicou, na experiência da dupla fenda, nesse conceito aqui, né, do universo ser reflexo, e nesses ensinamentos de Jesus aqui que a gente colocou também. Isso para você perceber que são três formas diferentes, né, que falam a mesma coisa, se a gente souber ler, tiver ouvido para ouvir, tá bom? Novamente, se inscreva no nosso canal do YouTube, assista o videozinho lá de apresentação, vocês vão poder entender melhor. Ei, coisa de gato, chegou no finalzinho, mas tá bom, bem-vindo assim mesmo, tá? Qualquer dúvida, coloca lá no comentário, tá bom? Participa do projeto Me Ame, vai ajudar, tenho certeza. Pois é, Jaque, mas sabe o que acontece? Enquanto a live atrasou, mas o meu processo aqui de preocupar, né, com a reconexão, conectar a internet novamente, ver o que houve, me deixou meio no mesmo processo, né, de estado ocioso, entendeu? Mas vai lá no canal do YouTube, a live fica toda gravada lá, tá bom? Mais alguns dias a gente passa ela para lá e aí você pode assistir na íntegra. Ô irmãozinho, eu que agradeço a presença, tá bom? Tá bom, Luciano? Eu também agradeço a presença. A presença de vocês incentiva a gente a trazer novos temas, tá? Inclusive, se tiver novas perguntas, coloca pra gente no comentário dos vídeos, tá bom? Mais uma vez, então, boa noite a todos. Cuidem-se da autoestima. Já foi um bom assunto tocado aqui, tá bom? Se precisar de ajuda personalizada, nos procure. A gente vai fazer da forma que puder, né, para poder ajudar, tá? Cuidem da autoestima, porque suas células, presta bem atenção, a moça do Coisas de Gato aqui, as células do corpo são como gatinhos de estimação, cachorrinhos de estimação, elas são obedientes, elas vão obedecer os nossos humores, bons humores vão fazer as células trabalhar bem, tá bom? E aí a gente consegue passar essa fase que nós estamos passando aí, com mais tranquilidade que os outros, pelo menos, tá bom? Boa noite, muito obrigado a todos, beijo.